Marinheiro solitário. Salva a mulher que foi jogada de um navio pelo próprio marido. Em uma noite de lua cheia no Porto de Santos, por volta de 1950, o plano para ficar com toda a herança de uma bilionária parecia estar dando certo. Porém, um acaso do destino fez com que João da Silva, um ex-marinheiro que agora trabalhava de estivador no Porto de Santos, em mais uma noite que não conseguia dormir, visse algo que parecia um pesadelo e congelou na beira do navio abandonado que servia de casa e refúgio. Ele viu, em um outro navio que estava zarpando do porto com destino a Paris, um corpo sendo jogado da popa, amarrado a um saco. Esta história vai transformar não só a vida dele, mas o porto inteiro. Porque naquela noite de lua cheia, o mar quase levou um corpo e devolveu um destino diferente para todos. Pelos cabelos compridos achou que era uma mulher, mas não importava, sem pensar, em uma fração de segundos, João estava no ar, tinha saltado de roupa em tudo em direção ao mar. Assim que mergulhou na água gelada da noite, pensou em tirar sua roupa para nadar mais fácil. Se sentiu burro de não ter tirado antes, mas lembrou que perderia o pouco de roupa que tinha. Nadando com toda a velocidade que sua idade ainda deixava, pensou que pelo menos não estava usando seu único par de sapatos. João, apesar dos 49 anos, tinha um físico forte, de quem trabalhou muito e não comeu o suficiente. Era magro, alto, forte como um estivador e nadava como um marinheiro. Apesar de não estar tão longe de onde a mulher caiu, João já não sabia mais se estava indo na direção certa. Orou a Deus e mergulhou de olhos abertos com a fé de que veria alguma coisa. E viu algo brilhando no fundo do mar, no escuro de uma noite clara de lua cheia. Era o anel de diamante de Virgínia Albuquerque Sampaio, a única herdeira de uma fortuna incalculável, de uma família tradicional na alta sociedade. Ele mergulha para encontrá-la, consegue agarrar ela descendo para o fundo do mar e, com muito esforço, traz à tona novamente. Ela estava com as mãos e os pés amarrados, junto com um peso que a levava para baixo. O marinheiro, com toda a sua força, consegue ir nadando, levando ela até a beira do cais. Era noite fechada e não havia ninguém para ajudar. Ele precisa levar ela no colo, pois ela estava desacordada até o seu refúgio, porque não sabia mais para onde levá-la. Reuniu todas as forças que rezava para ainda ter, botou ela para cima do ombro como se fosse mais uma saca de café das tantas que se acostumou a levar mesmo nos dias mais cansados. Em 1952, o Brasil respirava um projeto de país que crescia à força de porto, a trilho e fábrica. São Paulo esticava seus bairros rumo ao ABC, multiplicava galpões e sirenes. A cidade inchava com gente que chegava do interior e de tantos Brasis em busca de salário, enquanto o rádio dizia as horas e os jornais disputavam a primazia de revelar escândalos e milagres industriais. No Palácio do Catete, o discurso era desenvolvimentista. Nas ruas, o debate sobre petróleo fervia. E, nos fundos das redações, a palavra contrabando corria como rumor que se espalha, mais depressa do que tinta em papel. Os ricos ficavam cada vez mais ricos, e o crime era mais um negócio entre tantos que passavam pelo porto. Santos era a capital do café e dos embarques elegantes, passagem de transatlânticos brancos que prometiam viagens à Europa com música, no convés e passadiços iluminados, e, ao mesmo tempo, labirinto de armazéns numerados, onde a carga geral era empilhada em ombros humanos. Cada canto tinha um cheiro, café tostado, sal, ferrugem, óleo, e cada guarda tinha um olhar que pesava, porque entre o oficial e o clandestino havia corredores de sombra por onde deslizavam ouro e diamante, mercadorias que preferiam o silêncio. Guindastes de treliça mastigavam o céu cinzento, a capitania vigiava as manobras, a alfândega carimbava papéis, estivas e sindicatos testavam forças contra patrões e bolicheiros,
E o cais aprendia diariamente a velha lição de fronteira. Tudo o que chega quer sair. Tudo o que sai deixa astro. É desse Brasil que João da Silva emerge, homem de costas marcadas e fé teimosa, habituado a desaparecer no ruído dos apitos, até que a maré da noite o convoca para um gesto que nenhum homem planeja e toda a vida reconhece quando chega: testar a vontade do destino com as próprias mãos. E enquanto seu peito arde de frio e de esforço, o país inteiro parece caber naquele intervalo entre o mergulho e o respiro. Um Brasil que tem ambição, que exporta café aos montes e importa promessas, que sonha com Paris, mas tropeça em ruas esburacadas. Um Brasil que aprenderá, à custa de corda e coragem, que certas coisas não se deixam afundar. Quando o sol se ergueu sobre o horizonte, tingindo de laranja e cinza as águas do porto, o mundo parecia desperto, mas dentro do refúgio de João, a noite ainda permanecia. O corpo que ele havia resgatado agora repousava numa cama improvisada, coberta com o único cobertor que ele usava nos dias mais frios. A respiração dela era frágil e irregular, mas estava viva. João a observava em silêncio, ainda incrédulo com o que tinha acontecido. Naquela manhã, enquanto o cais voltava ao ritmo habitual de apitos, guindastes e vozes de comando, a mulher abriu os olhos. O primeiro olhar dela foi de puro pânico. A madeira úmida do navio abandonado, o teto baixo, a figura de um homem estranho diante dela. Tentou se mover, mas o corpo ainda estava fraco. João, com sua voz rouca e grave, explicou calmamente o que havia acontecido. Ela fora atirada de um navio e ele a salvara da morte. Mas as palavras não a reconfortaram. Pelo contrário, talvez o medo não fosse maior porque a cada vez que ela olhava para ele, achava ele ainda mais lindo. E aquilo era perturbador, porque ela não entendia onde estava e ficava mais confusa. A memória dela era uma névoa cerrada. Não sabia seu nome, não sabia de onde viera, não lembrava quem poderia tê-la jogado ao mar. Apenas sentia o frio da água, ainda grudado na pele, e a dor surda no peito. João percebeu nos olhos dela a confusão e disse que faria um chá para dar um pouco de tempo e espaço para ela pensar. 2 objetos, porém, revelavam fragmentos de um passado. Um anel de diamantes, pesado demais para ser de alguém comum, e um colar com a inscrição de um nome, Horácio. Quando tocou o colar, ela estremeceu, como se aquela palavra carregasse um peso que a memória não conseguia decifrar. João guardou esse detalhe em silêncio, sem saber ainda o que significava. Enquanto isso, do lado de fora, o porto seguia, em ebulição. Os jornais começavam a noticiar o caso. Uma mulher desaparecida em um navio rumo a Paris. As manchetes falavam em suicídio, acidente, salto trágico. A imprensa alimentava especulações, mas João sabia o que tinha visto. Ninguém se joga ao mar com as mãos e os pés amarrados. E foi esse detalhe que o fez ficar quieto e não falar nada para ninguém. Pensou em entrar em contato com as autoridades, mas o instinto dizia que havia gente comprada nessa história. Bocas demais fechadas à força de propina. Naqueles dias de convivência forçada, o medo se tornou o companheiro constante. João ia trabalhar carregando sacas de café e retornava ao anoitecer, trazendo comida simples e o cuidado silencioso que podia oferecer. A cada passo, sentia o peso de proteger uma vida que não lhe pertencia, mas que agora dependia dele, ela. Por sua vez, observava a vida do cais pela janela estreita do navio. Via os estivadores em fila, o vai e vem dos caminhões, o ranger metálico dos guindastes contra o céu cinzento. Aquela era uma cidade barulhenta, suja, desigual. Mas, paradoxalmente, era também onde ela se sentia segura. Mais segura do que em qualquer salão de luxo que não conseguia mais lembrar direito. E assim, enquanto a imprensa espalhava suas versões,
e as águas do porto escondiam segredos, João e a mulher desconhecida aprenderam a dividir o silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas um pacto de sobrevivência. Ele sabia, se ela voltasse à superfície, alguém iria querer afundá-la de novo. E ela se sentia cada vez mais segura ao lado daquele homem lindo que a tratava com delicadeza e educação. Se sentia atraída pela beleza, mas também pelo jeito, simples e sereno, com que ele explicava as coisas num tom ameno e tranquilizador. Ainda não sabia o que era, mas algo estava acontecendo. Os dias avançavam como ondas lentas, quebrando contra o cais e contra o silêncio do navio abandonado. A mulher, ainda sem nome para João, recuperava as forças devagar e já estava bem melhor. Havia algo de estranho no modo como ela observava o porto, primeiro com medo, depois com fascínio. Aquela vida de barulho, suor e ferrugem era tudo o que ela não conhecia, mas ao mesmo tempo carregava um sentido de verdade que os salões brilhantes que começavam a emergir em lampejos de memória nunca haviam lhe dado. A cada dia ela admirava ainda mais aquele homem que fazia força para trabalhar todo dia e voltava para casa como se nada tivesse acontecido. João mantinha distância, respeitando o espaço dela, mas não deixava de reparar nos pequenos gestos. O modo como ela tentava pentear os cabelos com os dedos, como se envergonhasse do desalinho. A forma como, mesmo fragilizada, mantinha uma postura de quem um dia aprendeu a ser senhora de si. Ele percebia que aquela mulher não era comum. O anel, em sua mão, denunciava uma origem que não combinava com o cheiro de óleo e café do cais. E ainda por cima, ela era linda demais. E isso começou a mexer com João. Cada vez que olhava para ela, tentava não pensar nisso, mas às vezes ficava difícil não pensar. Ele agora tinha ainda mais dificuldade para dormir. Foi então que ele resolveu ir falar com a única pessoa no porto inteiro que sabia quem ele realmente era. Maria Eugênia era uma das faxineiras que trabalhavam no porto. Uma mulher de mãos calejadas e olhar agudo que há anos limpava os armazéns e escritórios, escutando conversas e vendo tudo que se passava por ali. Ninguém prestava atenção nela, e talvez por isso soubesse tanto. Carregava no corpo e na alma as marcas de um Brasil que, em 1952, ainda não sabia lidar com o próprio passado escravagista. Era uma pessoa com uma inteligência fora do comum, daquelas que, se fosse branca e rica, seria considerada superdotada, passaria da primeira série direto para a faculdade, talvez chamassem até de gênio, se tivesse nascido homem privilegiado o suficiente para ir para uma universidade. Conseguia fazer qualquer conta de cabeça e decorava tudo que olhava uma só vez, nem que fosse de relance. Tinha tanta informação guardada que, quando tinha uma folga, ia na biblioteca municipal e lia tudo que podia. Memorizava tudo e para sempre. Era uma coisa tão incrível que, se alguém soubesse, ficaria impressionado, mas ninguém sabia. Nem ela se dava conta. Maria Eugênia aprendeu cedo que sua inteligência jamais seria reconhecida em uma época onde ela só poderia estar de vassoura em punho e cabeça baixa. Mas observava, sempre observava. Foi até onde pensou que fosse encontrar ela e foi recebido com carinho e surpresa, como sempre. Ouviu tudo o que sempre ouvia, porque demorou tanto em ver ela de novo, se estava se alimentando bem, como estavam as coisas. Depois disso tudo, pediu discretamente que ela fosse encontrar ele no navio quando tivesse um tempo. Ela acenou com uma cabeça, e isso foi suficiente para que cada um seguisse seu caminho para não chamar muita atenção. Mais tarde, Maria Eugênia estava no navio onde João vivia. Trazia em mãos um jornal de São Paulo, dobrado de forma a esconder a capa até o instante certo. Ela foi amiga da falecida mãe de João e guardava por ele uma lealdade silenciosa, quase maternal. Entregou-lhe o jornal sem dizer palavra. João o abriu.
e a manchete estampada lhe cortou a respiração. Herdeira bilionária desaparece em cruzeiro rumo a Paris. Fechou o jornal novamente. A foto era dela. A mulher que agora dormia no seu refúgio improvisado era Virgínia Albuquerque Sampaio, única herdeira de uma das famílias mais ricas e tradicionais da alta sociedade paulistana. João ficou em silêncio e segurou o jornal com força, o coração batendo como se tentasse furar o peito. Então, ele perguntou como ela sabia que era sobre isso o assunto. Ela disse que, pelo seu olhar naquele dia, só poderia se tratar de uma mulher. Ela conhecia aquele olhar de apaixonado quando via um, mas ele desconversou, fez de conta que ela estava brincando e continuaram a conversa. João contou tudo em detalhes. Depois, Virgínia falou e explicou tudo da parte dela, pelo menos o que lembrava. Foi quando mostrou a página para Virgínia, a neblina da amnésia pareceu estremecer. Ela encarou a própria imagem, estampada para todo o país ver, e sentiu como se o chão desabasse sob seus pés. Era ela. E, de repente, o vazio da memória começou a se preencher com fragmentos dolorosos. A noite no convés iluminado, o olhar frio do marido, o golpe, a queda. O nome Horácio em seu colar agora parecia latejar com a força de um presságio. Choque foi brutal. Virgínia entendeu que não se tratava de um acidente, muito menos de suicídio. Era uma tentativa de assassinato. E o autor não era um estranho, era o homem com quem se casara. Seu marido, Horácio Fonseca, um alpinista social de beleza impecável e alma apodrecida, que a desposara pela fortuna e fingira paixão apenas para herdar tudo o que lhe pertencia. Ele havia jogado seu próprio destino ao mar, acreditando que ela jamais voltaria à superfície. Enquanto isso, em São Paulo, outra força silenciosa se movia. Uma amiga de Virgínia, que crescera ao seu lado nos corredores dourados da elite, lia os mesmos jornais com descrença. A versão oficial de suicídio lhe parecia um insulto. Conhecia Virgínia, sabia que não havia sombra de desespero que a levasse a um salto no mar. Havia algo errado e, com toda raiva e indignação, transformou o luto em missão e decidiu investigar por conta própria. Nos próximos dias começou a sua própria investigação. Ligou para um amigo de longa data que era repórter investigativo e marcou um café. Dias depois, começavam a vasculhar listas de embarque, cruzando nomes de passageiros. Tentaram encontrar notas fiscais de passagens para Paris, qualquer coisa que pudesse ser alguma pista. Então encontrou contradições. Viagem de negócios do marido, documentos alterados, lacunas estranhas nas escalas dos navios. Algo ali não estava cheirando bem. Assim, sem saber uma da outra, Maria Eugênia e a amiga de Virgínia começaram a montar peças de um quebra-cabeça sombrio. Uma, a faxineira invisível do porto, farejando rumores de contrabando, percebendo a movimentação de cargas miúdas de altíssimo valor que entravam sem registro, notando caminhões em horários mortos, quando luzes se apagavam e guardas desviavam o olhar. Outra, a amiga da elite paulistana, desvendando a farsa de um marido, que sorria demais e explicava de menos. Maria Eugênia, com a sutileza de quem sabia manipular perguntas, falava com estivadores, motoristas, guardas, colhia respostas soltas, costurava verdades escondidas. Em sua mente privilegiada, o nome Horácio começava a se ligar a algo mais. Um armazém de fachada usado como cobertura para negócios sujos. Ela não precisava de provas materiais. O raciocínio lhe bastava. Virgínia, ao lado de João, sentiu a vida desmoronar de uma vez. Se seu marido a queria morta, então qualquer aparição pública seria uma sentença. O medo cresceu, mas junto dele cresceu também uma nova chama no seu peito. Pela primeira vez em sua vida, sufocada por luxo e controle, encontrava um motivo real para lutar. E, estranhamente, encontrava no silêncio de um marinheiro solitário a coragem que nunca encontrara nos salões dourados de sua infância.
João, por sua vez, percebia que a maré havia mudado. Não era mais apenas uma mulher sem nome em seu refúgio. Agora ele sabia quem ela era e sabia contra quem precisariam lutar. E enquanto o porto seguia sua rotina de guindastes, mastigando o céu cinzento, e caminhões riscando o chão com óleo e poeira, João entendia que a guerra que se aproximava não era apenas pelo coração de uma mulher, mas por um cais inteiro que vivia à sombra de segredos. E ele temia que o segredo que ele tentava esconder há tanto tempo viesse assombrar a vida dele novamente. O porto nunca dormia. Mesmo quando as luzes se apagavam nos galpões e os guindastes silenciavam por algumas horas, havia sempre um rumor subterrâneo, como um coração que continuava batendo nas sombras. Era nesse silêncio de madrugada que João resolveu fazer uma ronda, investigar o que poderia estar acontecendo e se movia com mais atenção. Ele conhecia cada ruído, cada estalo da madeira, cada corrente que balançava ao vento. E foi nessa atmosfera que a vida começou a empurrá-lo para além da linha invisível que ele passara anos evitando, a linha entre observar e agir. Virgínia, aos poucos, se recuperava. Já não era apenas a mulher resgatada. Havia uma nova força surgindo em seus olhos. Mesmo sem memória completa, ela começava a entender o tamanho do perigo que a cercava. O nome Horácio, gravado em seu colar, parecia um sussurro constante, uma pergunta sem resposta. João, sempre atencioso e quieto, não a pressionava. Sabia que certas memórias voltam como maré. Chegam quando querem, não quando se pede. Foi Maria Eugênia quem deu o primeiro empurrão rumo à verdade. Numa tarde abafada, ela apareceu com um ar carregado, depois de mais um dia de faxina em armazéns que escondiam mais segredos do que mercadorias. Contou a João que ouvira falar de um lugar chamado Horácio, um galpão que oficialmente estava abandonado, mas onde, em certas noites, caminhões entravam e saíam sem registro. Nenhum estivador ousava comentar em voz alta, mas todos sabiam que algo valioso passava por ali. João ouviu em silêncio e a lembrança o atingiu como uma faca na carne. Horácio não era apenas um nome em um colar. Era uma senha, um código de poder e corrupção, algo que ligava o destino daquela mulher à engrenagem mais escura do porto. Definitivamente, o marido dela deveria estar envolvido. E foi nesse instante que a máscara de João começou a rachar. Até então, ele era apenas o estivador calado, o homem que dormia num navio vazio. Mas naquela noite, ele revelou a Virgínia e a si mesmo que havia sido muito mais. Recolhido à penumbra do navio, João contou parte de sua história. Revelou que havia servido na marinha, não como simples marinheiro, mas como parte de um grupo de elite treinado para missões especiais. Missões secretas, perigosas, que exigiam entrar e sair de lugares e fazer coisas que ninguém ficava sabendo. Condecorado por bravura, João vivera anos de disciplina e glória silenciosa. Até a noite em que tudo desmoronou. Uma operação fracassada, um companheiro morto e a descoberta brutal de que aquele pelotão não servia ao país, mas a interesses particulares de um almirante corrupto que usava os homens como peças descartáveis em jogos de poder. Quando descobriu tudo, que quem comandava era um almirante corrupto que estava usando o grupo em benefício próprio, e viu que não iria conseguir provar nada, pediu para sair da marinha. A desilusão fora tamanha que João pedira baixa. Trocou a farda pelo anonimato, os mares distantes pelo cais de Santos. E desde então vivia assim, invisível, carregando fardos, se dissolvendo no barulho dos navios. Lá, ninguém sabia do seu passado. Ele era apenas João da Silva. Mas agora, diante do mistério de Virgínia e da lembrança de Horácio, percebeu que não poderia mais fingir que nada via.
O passado que tentara enterrar o convocava de volta. Naquela mesma noite, incapaz de dormir, ele saiu do navio em silêncio. As ruas do porto estavam vazias. Apenas o eco distante de passos e o ronco de algum motor perdido na madrugada. Seguiu as orientações de Maria Eugênia até chegar ao armazém Horácio. À primeira vista, parecia um galpão abandonado, com paredes carcomidas pela maresia e portas de ferro enferrujadas. Mas João sabia ler sinais, marcas recentes de pneus, cadeados trocados, janelas fechadas com tábuas novas. Algo pulsava ali dentro. Movendo-se com a destreza de seus dias na marinha, subiu pelo telhado, deslizou como sombra até encontrar uma fresta. O que viu o fez cerrar os punhos até os ossos estalarem. Lá embaixo, em meio ao cheiro metálico de óleo e ferrugem, homens negociavam. Uma maleta era aberta, diamantes que brilhavam sob a luz de uma lâmpada fraca. Em troca, uma linda mulher algemada era entregue, empurrada sem piedade por capangas armados, mas de terno e gravata. Ela foi levada até um carro grande, preto. O negócio era rápido, frio, eficiente. João quase perdeu o fôlego. A cena parecia irreal, mas era brutalmente verdadeira. A raiva o incendiou por dentro. O porto, que ele sempre vira como cenário de sobrevivência, agora se revelava palco de um comércio desumano. Mulheres trocadas por diamantes, escondidas nos mesmos corredores que cheiravam a café e sal. E no meio daquilo, João reconheceu um rosto que o paralisou. O marido de Virgínia. Bonito, elegante, frio. O mesmo homem que sorrira para as câmeras, nos jornais, agora comandava trocas como se fosse apenas mais um negócio. João recuou, o coração disparado. Não podia agir ainda. Seria suicídio enfrentar todos aqueles homens sozinho, mas naquele instante algo mudou dentro dele. O marinheiro solitário, que passara anos tentando se apagar do mundo, entendeu que não havia mais como se esconder. A honra que tentara enterrar sob o peso dos dias voltava a gritar dentro do peito. Ele desceu do telhado em silêncio, desapareceu nas sombras do cais e voltou ao navio abandonado com o corpo em transe. Lá, observou Virgínia dormindo. Os traços delicados contrastando com a brutalidade do destino que quase a engolira. Sentiu uma mistura de ternura e desespero. Não era apenas por ela. Não era apenas pelo anel de diamantes ou pelo colar com o nome Horácio. Era por todas aquelas mulheres invisíveis, trocadas como mercadorias. Era por Maria Eugênia, que limpava chão com uma mente de gênio. Era por ele mesmo, que ainda carregava cicatrizes de batalhas sujas. Naquela madrugada, João resolveu acabar com tudo e jurou vingança. Não apenas contra o marido de Virgínia, mas contra todo o sistema que usava o cais como vitrine de negócios sujos. Depois de ter visto o que viu, ele não tinha outra escolha a não ser agir. Por mais que quisesse ter se escondido da vida e seguido quieto, a vida fez com que o marinheiro solitário tivesse sua realidade presumida quebrada e que sua honra o levasse a mudar tudo. Ele não tinha mais escolha. O porto não perdoava ilusões. Cada saca de café carregada ao ombro, cada documento carimbado pela alfândega, cada olhar desviado de um guarda, comprava um silêncio. João sabia disso, e quanto mais investigava, mais claro ficava. A teia que envolvia o nome Horácio e o marido de Virgínia não era apenas um esquema clandestino, era um império subterrâneo. O ouro e os diamantes circulavam como sangue nas veias corrompidas do cais, e as autoridades que deveriam proteger eram, em grande parte, as primeiras a se vender. Foi nesse ambiente que a confiança começou a balançar. Virgínia, aos poucos, recuperava flashes de memória. Lembrava do convés iluminado, das mãos que a empurraram, do olhar frio do marido. Lembrava de noites em que o sorriso dele se desfazia em violência, de silêncios pesados que a sufocavam, em meio a vestidos caros e salões dourados.
As lembranças vinham em lampejos, como fotografias queimadas, mas cada imagem era suficiente para estremecer seu corpo. João a consolava como sabia, com silêncio, com gestos pequenos. Um copo de água deixado ao lado, o cuidado de cobri-la quando o vento soprava do mar, a paciência de ouvir quando as palavras dela tropeçavam. Era nesse silêncio que ela começava a admirá-lo. Via nele não apenas o estivador de mãos calejadas, mas um homem educado, atento, que lembrava das coisas que ela dizia mesmo em conversas breves. Aos poucos, entre medo e gratidão, brotava uma semente de amor. Tímida, clandestina, mas real. E, no entanto, João não lhe contou tudo. Ele escondeu a parte mais terrível do que havia visto no armazém. Ele não disse sobre as mulheres, trocadas por diamantes, nem sobre a rede de horror que se estendia para além da fortuna de sua família. Não queria que ela carregasse mais peso do que já trazia, mas o silêncio dele era também uma ferida. Virgínia percebeu. Ouviu por acaso fragmentos de uma conversa entre João e a faxineira e percebeu que ele guardava algo a mais, que o perigo não era apenas o marido, mas algo maior, monstruoso, que rondava o porto. E a confiança que começava a florescer se quebrou como vidro fino. A dor dessa quebra era dupla. Para ela, soava como traição depois de ter sido enganada por quem mais amava. A mentira, mesmo que fosse para protegê-la, feria fundo. Para ele, era uma cruz. Esconder era forma de amor, mas também de covardia. Foi nesse intervalo de fragilidade que os dois começaram a se olhar de outro jeito. Nos olhos dela havia lágrimas de medo e desconfiança, mas também um brilho novo. A certeza de que, apesar de tudo, estava segura apenas ao lado dele. Nos olhos dele havia a angústia de quem queria dizer tudo, mas temia quebrar ainda mais o pouco de equilíbrio que restava. O porto ao redor parecia sentir a tensão. Rumores cresciam. Homens estranhos circulavam entre os armazéns como se farejassem algo. A ameaça não era mais invisível, estava à espreita, pronta para atacar. Em noites de insônia, ele se perguntava se não deveria entregá-la às autoridades. Seria mais seguro, mas logo a dúvida se dissolvia na certeza amarga. A polícia e a alfândega estavam cheias de homens comprados. Entregá-la seria como jogá-la de novo ao mar. Virgínia, dividida entre o medo e a lembrança da vida de luxo, pensava em fugir, voltar para casa, retomar sua posição de herdeira. Mas ao imaginar o retorno, a imagem do marido ressurgia como fantasma e o medo a prendia. Então chorava, em silêncio. E João, sem palavras, apenas a abraçava. Nesse abraço, ela percebeu algo que nunca conhecera antes: proteção verdadeira. Foi nesse contraste entre a desconfiança e o amor nascente, entre o silêncio e a ternura, que nasceu o dilema que marcaria o destino deles. Virgínia começava a admitir para si mesma. Nunca havia amado de verdade antes e talvez, pela primeira vez, estivesse prestes a descobrir o que era o amor. Mas a sombra do inimigo estava cada vez mais próxima. E João, atormentado pela própria dúvida, sabia que a próxima decisão poderia selar o destino dos dois. Os dias seguintes foram de decantação lenta. O silêncio que antes cortava os dois agora servia para que João, com a humildade de quem sabia que tinha errado, começasse a abrir as portas que mantivera fechadas por anos. E ao falar, não pediu absolvição, apenas ofereceu a verdade possível, a parte que julgava necessária, para que ela entendesse que o seu silêncio não era desprezo, era medo de esmagá-la com um mundo que ela não tinha escolhido conhecer. Virgínia ouviu sem interromper, o corpo ainda tenso como quem teme uma nova queda, e aos poucos deixou que a respiração encontrasse um ritmo menos defensivo. Percebeu que havia ali uma dureza de proteção e não de mentira,
que o homem que a arrancara do fundo do mar também tentava, a seu modo, poupá-la de afundar por dentro, e admitiu o que o coração já sabia. Perto dele, mesmo com todas as incertezas, sentia-se segura. Não era uma declaração de amor, era um passo de confiança. E na travessia de dois náufragos, isso valia como um farol. Enquanto essa reconciliação discreta se firmava, o porto seguia oferecendo sinais a quem sabia ler as sombras. Maria Eugênia, invisível para os olhos, apressados e indispensável para a verdade, aprofundou o mapa que vinha desenhando em silêncio. Conhecia a mudança de turno, anotava mentalmente as placas de caminhões que apareciam nas horas mortas, observava luzes que se apagavam em sequência, como se protegessem um ritual clandestino. E quando cruzou boatos de carga miúda de alto valor com a rotina do armazém, que todos chamavam de Horácio, a faxineira entendeu que o porto respirava por dois pulmões: o oficial, que estampava carimbos, e o clandestino, que inflava cofres. Em São Paulo, a amiga de Virgínia abandonou qualquer pudor que a criara para não se meter em assuntos de homem e fez do telefone e das relações sociais da elite um instrumento de investigação. E encontrou, em meio a assinaturas impecáveis, a mesma caligrafia do marido da herdeira aparecendo como avalista em fretes que não passavam pela alfândega, e as pistas que Maria Eugênia enxergava no chão do cais começavam, sem que uma soubesse da outra, a formar a mesma figura. E no centro, o marido bonito e frio, com a mão metida num esquema que misturava diamantes, ouro e escravas sexuais. As provas não eram ainda um dossiê com capa e carimbo, mas eram um encadeamento vivo. A sequência de caminhões entrando no Horácio sem registro, o sumiço nas madrugadas abafadas, os nomes repetidos em reservas de passagens para a mesma rota, no mesmo navio, sob justificativa de viagem de negócios. A presença constante de capangas que não pertenciam a empresa alguma, mas tinham autorização silenciosa para circular. E, sobretudo, a memória que Virgínia carregava, um anel de diamantes da mina da família. Foi nesse ponto de convergência que João percebeu que precisava transformar vigilância em ação. Aceitou que não bastava cuidar da mulher que salvara, nem observar o porto com olhos de sentinela. Era preciso mexer na raiz do problema, e para isso, mesmo sem gosto, teria de voltar ao passado de onde fugira. Convocar os homens que um dia confiaram nele antes que a confiança virasse arma nas mãos de um almirante corrupto. Sentou-se à mesa improvisada do navio, calculou cidades, possibilidades e riscos, e escreveu telegramas curtos, secos, em código velho que só veteranos reconheceriam, pedindo encontro, discrição e uma chance de desenterrar a parte limpa daquilo que aprenderam juntos. Cada mensagem enviada era um passo de retorno a um passado que ele queria esquecido. Mas a imagem do armazém, Horácio, o brilho dos diamantes comprando mulheres, o rosto do marido de Virgínia e o rumor de autoridades vendidas empurravam o gesto para a frente. Não havia heroísmo, havia necessidade, e ao olhar para Virgínia adormecida, o peito subindo e descendo num ritmo que finalmente não era mais de pura defesa, ele entendeu que a reparação que começara dentro do navio precisava continuar. Do lado de fora, no lugar onde a cidade escondia seus monstros mais caros. No cais, Maria Eugênia finalizou a rota que passaria aos sussurros. Em São Paulo, a amiga alinhavou documentos que fariam sentido quando cruzados com o que o chão de Santos dizia desde sempre. No navio, João guardou a chave que simbolizava um voto silencioso e, sem alarde, esperou respostas que talvez não viessem, porque velhos aliados também carregam fantasmas e nem todo fantasma aceita ser chamado pelo nome. Ainda assim, alguma coisa no ar parecia anunciar movimento.
A cidade crescia à força, o porto vivia de pressa e de segredo, e o destino, que certa noite devolvera um corpo à superfície, parecia disposto a devolver também a coragem de um homem à sua própria história. Era hora de reunir fantasmas do passado para enfrentar os monstros do presente. O porto parecia respirar mais pesado a cada semana. As manhãs eram sempre iguais. O sino dos guindastes, o grito dos capatazes, o cheiro amargo do café tostado invadindo os becos. Mas nas madrugadas, era quando os corredores escuros se enchiam de presságios. João conhecia essa pulsação. Sentia nos ossos quando algo estava para acontecer. E foi numa dessas noites que ele, insone, voltou a rondar os limites do armazém Horácio. Do alto do telhado, esgueirando-se como aprendera na marinha, testemunhou mais uma vez o horror que não o deixava dormir. Um caminhão estacionado. Na sombra, homens apressados descarregando caixas pequenas, embrulhadas como se fossem mercadoria de luxo. Mas o que realmente brilhava não eram os pacotes. Eram os diamantes que passavam de mão em mão, antes que uma mulher algemada fosse empurrada para dentro de outro veículo. O grito abafado dela cortou a noite como uma navalha, e João precisou cerrar os dentes para não agir de imediato. O estômago queimava de raiva, o coração pulsava como tambor de guerra. Voltou para o navio tomado por indignação. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vivo não por sobreviver, mas por arder de revolta. A armadura de silêncio que construíra no cais começava a se quebrar. Ele, que durante tanto tempo aceitara desaparecer no anonimato, agora percebia que não podia mais fingir. Não era apenas Virgínia que precisava ser salva. Era uma engrenagem inteira que precisava ser desmontada, mesmo que custasse sua vida. Enquanto isso, Virgínia também travava sua própria batalha interior. Recuperava cada vez mais lembranças. O sorriso ensaiado do marido nas festas, a mão dele apertando seu braço em cantos escondidos, a noite no navio em que a verdade lhe saltou aos olhos, a descoberta dos negócios escusos, a violência que veio em seguida, a queda silenciosa rumo ao mar. Essas memórias não a destruíam mais. Ao contrário, reacendiam algo que ela nunca imaginara possuir: coragem. Pela primeira vez, percebia que não estava mais disposta a ser apenas herdeira, apenas esposa, apenas objeto. E nesse despertar, começou a olhar para João com outros olhos. O homem rude, de corpo marcado, de voz rouca e gestos contidos, era também aquele que a tratava com respeito, que não pedia nada. Em troca, que via nela não a bilionária desaparecida, mas a mulher que respirava ao seu lado. Era nesse contraste, entre a dureza do cais e a ternura que ele lhe oferecia, que Virgínia encontrava um novo tipo de amor. Um amor que nascia da convivência, da confiança reconquistada, da admiração. João, por sua vez, não conseguia mais disfarçar. Na noite em que voltou transtornado do armazém, não encontrou forças para esconder. Sentou-se ao lado dela, os olhos vermelhos de cansaço, raiva e indignação. Disse pouco. Apenas que havia visto de novo que os homens não parariam, que o marido dela estava cada vez mais fundo no coração do crime. Não precisou de detalhes. O tremor na voz bastava para que Virgínia entendesse. E naquele momento, em vez de recuar, ela se aproximou. Segurou a mão dele como quem oferece mais do que uma parceria, mais do que confiança. Disse pela primeira vez: "Conta comigo, estamos juntos." Foi o primeiro gesto de verdadeira entrega entre eles. Não era ainda a explosão de um romance declarado, mas o início de uma confiança que passava pela dor. João sentiu que não carregava mais o fardo sozinho. Virgínia percebeu que não era apenas vítima, podia escolher lutar. O cais ao redor seguia o mesmo, mas dentro daquele navio abandonado, duas vidas estavam se transformando.
A armadura de silêncio de João rachava. A gaiola dourada de Virgínia ruía. E quando os dois se olharam, no meio daquela madrugada pesada, compreenderam, sem palavras, já não era apenas sobreviver, era sobre enfrentar. O porto tinha monstros demais para um homem só, mas agora ele não estava mais sozinho. O porto, com seu cheiro de óleo e ferrugem, parecia agora testemunha de uma aliança que não se explicava em palavras, mas em olhares. Virgínia, que até dias atrás se via como vítima à deriva, agora sentia no corpo a chama de uma escolha: lutar. A confissão que rasgou o silêncio entre eles abriu também um espaço novo, como se o próprio ar dentro do navio tivesse mudado de densidade. Nesse encontro de dores, nasceu algo maior. O reconhecimento mútuo de que o amor verdadeiro não se faz de promessas, mas de verdades partilhadas, mesmo quando doem. Já não era o abrigo improvisado de um marinheiro solitário e de uma herdeira perdida. Era agora um território partilhado, onde a dor tinha se transformado em aliança. E foi a partir desse pacto que os dois se encontraram em outro nível. As noites deixaram de ser apenas horas de vigília e medo. João, que há anos se apagava no anonimato, agora percebia que seu silêncio não era mais possível. Aos poucos, começaram a dividir lembranças, não como quem troca confidências, mas como quem oferece cicatrizes. Virgínia falava do vazio dos salões, das festas onde o champanhe mascarava a solidão, dos vestidos que lhe serviam de prisão. João, em resposta, narrava as noites no mar, o frio do convés, a lembrança dos companheiros que nunca voltaram. Cada história era um espelho que refletia a falta do outro. E nesse reflexo, ambos se reconheceram. O romance não veio com pressa. Não foi paixão repentina, não foi faísca. Foi fogo lento, nascido de gestos pequenos. Ele ajeitando a manta sobre os ombros dela, sem que ela percebesse. Ela guardando um pedaço de pão para que ele não passasse fome ao voltar do cais. Os olhares que se cruzavam longos demais para serem apenas acaso. O porto inteiro podia gritar com sua sinfonia de ferro e óleo, mas dentro daquele navio abandonado havia uma melodia nova, feita de silêncio, ternura e esperança. E então veio a noite em que o silêncio já não bastou. Virgínia, olhando para João, percebeu que não era mais o homem que apenas a salvara. Era o homem que a devolvera a si mesma. Sentiu que ali, entre paredes enferrujadas e colchão improvisado, havia mais verdade do que em toda a vida que vivera antes. João, por sua vez, sentiu-se visto como não se lembrava desde a juventude. Não como soldado, não como estivador, mas como homem inteiro, com falhas, dores e honra. O abraço que veio não foi planejado. Não houve palavras. Apenas a força de dois corpos que se encontraram na mesma dor e no mesmo desejo de não serem mais sombras. Virgínia encostou a testa no ombro dele e chorou. Não um choro de desespero, mas de libertação. João a envolveu, e nesse gesto todo o peso que carregava, a vergonha, a solidão, a culpa, pareceu por um instante menos insuportável. E foi nesse abraço que o beijo aconteceu. Foi um beijo trêmulo, quase em câmera lenta no começo, mas que foi esquentando até virar catártico, cheio de entrega. Um beijo que selava um pacto de sobrevivência, de amor, de luta. Ali, naquele instante, os dois mundos, o da herdeira bilionária e o do marinheiro solitário, deixaram de existir separados. Tornaram-se um só. As roupas começaram a querer sair daqueles corpos agora quentes de paixão e desejo, e vontade de um lugar para deitar e fechar os olhos para o mundo, ou olhar nos olhos do amor e sentir as faíscas da vida, a boca molhada de saliva gostosa, e aquela coisa que acontece quando duas pessoas descobrem que se amam e se querem com toda a vontade do mundo. E quando se afastaram, ainda com as mãos entrelaçadas, já não havia volta.
Não era apenas a vingança que os unia, era amor, o desejo, a paixão. Eram dois destinos que haviam se encontrado na beira do abismo. A partir daquele beijo, do fundo das feridas, nascia um pacto. E esse pacto transformaria o cais em campo de batalha. E juntos estavam prontos para enfrentá-lo. Ao fundo, o porto continuava seu ciclo. Caminhões rangendo, navios zarpando, guindastes engolindo o céu cinzento. Mas para João e Virgínia, o tempo havia parado. Era como se o mar, testemunha silenciosa de tudo, tivesse devolvido não apenas uma vida, mas duas almas que se encontraram para mudar o destino de um cais inteiro, mas principalmente para mudar o próprio destino. Nada nunca mais seria como antes. A noite caiu como um véu espesso. O ar estava saturado de sal e óleo, os guindastes imóveis, recortando o céu como esqueletos de ferro, e o ronco distante dos motores, anunciando que algo maior do que uma noite comum de embarque estava prestes a acontecer. O armazém Horácio, sempre sombrio, respirava expectativa. Era ali, entre paredes enferrujadas e corredores úmidos, que o destino de todos se encontraria. João não estava mais sozinho. Os telegramas haviam dado frutos, e os homens que, como ele, carregavam cicatrizes da marinha e fantasmas de missões sujas, reapareceram respondendo ao chamado do melhor entre eles, que agora precisava de ajuda. Não vieram como soldados submissos, mas como irmãos de honra. Cada um trazia no olhar a memória do passado e a certeza de que não tinham mais nada a perder. Quando se reuniram no escuro, o silêncio entre eles era pacto. João, pela primeira vez desde que abandonara o uniforme, sentiu-se novamente parte de algo maior. Não uma tropa de elite a serviço de corruptos, mas um pequeno exército de homens livres dispostos a esmagar monstros, libertar as mulheres presas e redistribuir a riqueza roubada. O plano era preciso. Esperariam o caminhão que traria novas, mulheres para o esquema, seguiriam o trajeto até o armazém, surpreenderiam os compradores antes do embarque para Paris. Não havia espaço para hesitação. Não confiavam na polícia e também não acreditavam na justiça dos tribunais. A justiça naquela noite teria cheiro de pólvora e suor. Ela poderia ser cega, mas naquela noite iria enxergar no escuro. Quando o relógio passou das meia-noite, o som dos pneus rasgando a rua molhada anunciou a chegada do caminhão. Homens, armados, abriram os portões. E logo em seguida, lindas mulheres foram retiradas da traseira do caminhão, algemadas e com olhares de desespero. Dentro do armazém, a transação estava prestes a acontecer. Diamantes seriam entregues e vidas seriam levadas como mercadorias. Foi nesse instante que João deu o sinal. Das sombras, os fantasmas surgiram. Rápidos, precisos, como quem treinara a vida inteira para agir em silêncio. Capangas foram derrubados sem tiros, apenas com a violência exata de golpes certeiros. Eles não queriam matar os capangas contratados e não havia tempo para alarde. O objetivo eram os homens por trás do esquema. Os milionários engravatados que, seguros de sua impunidade, negociavam destinos como quem escolhe mercadorias em um mercado. Mas hoje, à noite, aquilo tudo iria acabar. E eles iriam descobrir se acabavam no céu ou no inferno. Mas a noite tinha seus próprios planos. Um dos compradores viu um dos soldados agora vestidos de preto e com capuzes e armamento pesado, e tomado pelo pânico, sacou uma arma e atirou. O estampido ecoou nas paredes de ferro como um trovão, e naquele instante o confronto deixou de ser silencioso. O armazém explodiu em caos. João e seus companheiros responderam com a frieza de quem já estava acostumado a matar. Cada tiro deles tinha destino certo. Cada movimento era calculado. Em poucos minutos, corpos jaziam no chão e o ar se enchia do cheiro metálico de sangue misturado com pólvora e maresia. No meio do caos, João manteve-se firme.
Não buscava um massacre sem sentido, buscava justiça. Mandou que poupassem os capangas, homens comuns empurrados para a violência por miséria e medo, já que quando a educação não é libertadora, os oprimidos querem ser os opressores. Mas não houve misericórdia para os chefes, para os milionários que sustentavam o esquema. Um a um foram caindo. E no centro da cena, como numa ironia cruel do destino, o marido de Virgínia foi capturado vivo, amarrado, deixado de joelhos para ver com os próprios olhos o império de corrupção ruir. Era um pedido específico de João. Queria que ele visse tudo e pagasse não com a vida, mas com uma vida sabendo que a mulher dele estava viva e que não era mais dele. Perdeu, Playboy, começou falando olhando nos olhos dele. Perdeu tudo e só não te mato porque quero que você viva na miséria, disse olhando nos olhos dele antes de cuspir na sua cara e dar um tapa com as costas da mão calejada de estivador. Depois, mais um tapa com toda a força, agora de mão aberta. Depois mais um e mais um, até que os tapas viraram socos e um dos companheiros teve que conter João antes que quebrasse demais a cara do homem. Foi nesse momento que o segundo movimento da noite se revelou. A porta do armazém se abriu de súbito e uma luz forte cortou a escuridão. Era a amiga de Virgínia, acompanhada de um amigo da família, um ex-capitão de polícia aposentado que também estava ajudando na investigação. Junto com eles, o repórter investigativo e uma pequena tropa particular de seguranças armados. Ninguém estava pronto para o que estava acontecendo, mas João teve discernimento para evitar o pior. O destino conspirava. Duas operações diferentes, movidas pelo mesmo desejo de justiça, colidiam no mesmo ponto. E no centro, João, houve um impasse. Estavam todos apontando armas para todos, uma cena que tinha tudo para terminar em tragédia. Com aquela voz rouca e grave, com toda a serenidade e tranquilidade, conseguiu acalmar a situação e evitar um tiroteio. Ele sabia que seus companheiros não poderiam ficar. Ordenou com voz firme que soltassem as mulheres prisioneiras e depois desaparecessem. Todos entenderam, eram soldados, mas eram também sobreviventes. O que precisavam fazer já estava feito, e foi nesse instante que o último ato da noite se cumpriu. Virgínia entrou no armazém acompanhada de Maria Eugênia. A herdeira bilionária, jogada ao mar como um corpo descartável semanas antes, surgia, agora radiante, diante do marido amarrado e derrotado, diante da imprensa, diante do porto inteiro. Seu olhar não tremia, pelo contrário, queimava. Reconheceu o homem que tentara matá-la, viu-o de joelhos todo ensanguentado e entendeu que já não era mais uma prisioneira. Era uma sobrevivente. Era uma mulher livre. João virou-se para ela. Não havia palavras que coubessem naquele momento. Apenas a verdade de um amor que agora se revelava diante do mundo. Virgínia caminhou até ele, ignorando as sirenes que já se aproximavam ao longe, e diante de todos, o beijou. Foi um beijo catártico, um selo de entrega total, um gesto que unia o cais e o palácio, o estivador e a herdeira, a sombra e a luz. O porto inteiro parecia assistir em silêncio, e o tempo parou por um instante. Foi então que Virgínia viu sua amiga e correu até ela para abraçar o que ela reconhecia como seu passado. Antes mesmo de começar a explicar, caminhou então até seu agora ex-marido e, para a surpresa de todos, deu um chute violento no meio das suas pernas, tirando um grito abafado e um gemido antes mesmo que ele falasse qualquer coisa. Se virou para João e disse: "Vá embora enquanto é tempo que eu me viro de agora em diante e resolvo tudo sozinha. Você não precisa se envolver nisso tudo e explicar nada para ninguém." Foi então que João a abraçou e a beijou novamente. Maria Eugênia ficou com ela enquanto o marinheiro solitário sumia nas sombras. As sirenes chegaram. A polícia invadiu o armazém. O marido de Virgínia foi algemado, os cúmplices expostos. O repórter já tinha material para escandalizar o país.
Mas para João e Virgínia, o que importava não eram manchetes. Era o que tinham construído juntos no silêncio das noites frias e na coragem que os empurrou para aquele desfecho. O armazém, palco de horrores, agora era cenário de redenção. Haviam 6 mulheres presas naquele caminhão que iriam virar escravas sexuais de ricos infames. No fim, João salvou mais do que pensava. Não foi só uma mulher que ele salvou naquela noite. Foram várias, mais do que as 6 que estavam ali, mas também outras que já haviam sido vendidas e todas as que nunca entrariam mais naquele negócio. Horrível, que acabou para sempre naquela noite. Mas o destino ainda guardava um último ato para o marinheiro solitário e a herdeira que ele resgatara das águas. Quando as sirenes cessaram e a fumaça de pólvora se dissipou, restou apenas o silêncio pesado. O armazém Horácio, palco de horrores, agora estava tomado por homens da lei, fotógrafos, mulheres libertadas e restos de uma batalha que não se repetiria. Para muitos, seria apenas mais uma notícia de jornal, estampada em manchetes do dia seguinte. Mas para o Porto de Santos, era um marco. Nada mais seria como antes. O marido de Virgínia, o alpinista social que escalara o poder pelos degraus da ambição e da mentira, foi levado algemado, a cabeça baixa, o olhar sem brilho. Sua queda não era apenas pessoal, era o colapso de um sistema que se sustentava em segredos e propinas. Ao redor, cúmplices expostos ao clarão dos flashes, mas já não havia sombra capaz de cobri-los. A justiça oficial, tardia, agora colhia frutos da coragem que nascera no gesto de um homem invisível e de uma mulher que se recusou a afundar. Virgínia, de pé, observava a cena com o peito firme. Não era mais a herdeira frágil atirada ao mar. Era a mulher renascida, sobrevivente que carregava em si a força de ter olhado a morte nos olhos e voltado. Ao lado dela, Maria Eugênia, a faxineira que o mundo nunca enxergara, mas que naquele instante se erguia como testemunha e guardiã das verdades escondidas do porto. Os dias seguintes trouxeram transformação. Virgínia decidiu investir sua fortuna no próprio cais que quase a engolira. Fundou a Casa Farol, um espaço para acolher famílias de portuários, mulheres sem voz, crianças sem rumo. Ao lado dela, João criou a Brigada do Farol, um grupo dedicado a resgatar e prevenir tragédias no porto, oferecendo proteção silenciosa onde antes reinava abandono. Maria Eugênia, finalmente reconhecida, tornou-se a mente que guiava esses projetos com a sagacidade de quem conhecia o chão do cais como ninguém. Virou a pessoa de confiança de Verônica e acabou ajudando ela a administrar sua fortuna, que nas mãos da ex-faxineira só aumentava e se multiplicava. O Porto de Santos seguiu sendo porto, com navios, café e contrabando tentando resistir às mudanças. Mas uma chama havia sido acesa. Os que trabalhavam ali já não se sentiam tão invisíveis. As mulheres libertadas carregavam no olhar a esperança de que suas histórias não seriam enterradas. Numa manhã, quando o sol nasceu tingindo de dourado, as águas cinzentas do estuário, João e Virgínia caminharam juntos pelo convés do navio que um dia servira de refúgio. Agora, aquele lugar já não era esconderijo, mas ponto de partida. O mar diante deles parecia outro, e ao se entreolharem, sabiam que nada seria fácil, mas tudo seria verdadeiro. Do fundo do mar emergiu mais que um corpo. Emergiu um amor, uma justiça inesperada e um porto inteiro transformado pela coragem de não deixar a vida afundar. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Muito obrigado por assistir. Por favor, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Assim você abençoa nosso trabalho e nos dá força para continuar. Muito obrigado. Que Deus esteja sempre com você.